se faz necessário que os senhores, especificamente, eu vou precisar que os senhores tenham essa autonomia também de começarem a estudar esses assuntos até a semana que vem. Como eu estava dizendo ontem no grupo dos representantes, eu tenho muita técnica para passar, então um pouco tempo. A matéria realmente ela é muito extensa e o tempo que a gente tem é curto, isso é em qualquer universidade, a disciplina tem a mesma quantidade de horas. Mas, antes de todo esse processo da própria disciplina de recursos terapêuticos, normalmente vem cinesiologia ou cinesioterapia, o que já facilita aí o processo de condução da disciplina. Mas isso não vai alterar muita coisa. A única diferença é que eu preciso ir adiantando algumas coisas nesse sentido. Então, o que eu fiz? Eu já ia entrar em mobilizações, em processos de como a gente faz mobilizações, só que aí, como eu já estou dizendo desde o início, eu havia me inteirado com os representantes, esse conteúdo ficou um pouco vago aí nessa questão como um todo. Então, para a gente não ficar perdendo tempo sobre o que aconteceu, enfim, eu vou começar a revisar alguns assuntos, especificamente a gente entrar em mobilizações, tá? Porque eu preciso que essas informações fisiológicas do porquê nós estamos fazendo alongamentos e porquê nós estamos fazendo mobilizações precisam estar fixos na cabeça dos senhores para não haver confusão. Quanto às técnicas de mobilização e alongamento, a gente tem vários. Eu vou passar as principais, obviamente, mas isso não é uma coisa engessada. Você pode, nesses sentidos, ter autonomia profissional de eleger o que você exercícios adversos, adaptativos. Por exemplo, você pode pegar exercícios do Pilates, você pode pegar exercícios da yoga, você pode pegar outros exercícios e adaptar ao seu próprio tratamento, porque você tem essa autonomia, desde que você compreenda o porquê você está fazendo. Esse é o intuito, tá? Então, o que eu vou pedir dos senhores ao final da aula, especificamente, para a quarta-feira de semana que vem, para nós adiantarmos? Eu vou começar o processo do sistema esquelético, muscular e articular, tá? Naquilo que é possível a gente fazer, mas os senhores vão ter que fazer uma pesquisa nesse sentido para a aula que vem sobre as articulações do membro superior, tá? Porque quando a gente for entrar na quarta-feira que vem sobre mobilizações do membro superior, e aí vocês vão entender por que eu estou falando, vocês precisam ajustar com isso na cabeça sobre os ligamentos, sobre a musculatura, sobre a articulação, tá? Mais uma outra justificativa. Senhores, eu particularmente tentei montar uma aula completa em apresentação, especificamente para facilitar, só que eu não consegui finalizar. Mais uma vez, já inteirando os senhores, por causa do problema especificamente, né? Eu estou com um derrame ocular seríssimo no olho esquerdo, e aí eu não consegui finalizar porque eu estava sentindo muita dor em contato com o computador, além de eu ter tido a responsabilidade de ter que entregar um cronograma que era até às 8 da manhã de hoje, que foi exigido da reitoria na quarta-feira, especificamente. Na quarta-feira, depois das 18 horas, essa missão foi entregue a todos os professores em decorrência do decreto. Então, ontem eu tive o dia inteiro fazendo essas planilhas de reposição e outras questões burocráticas. Então, eu não consegui terminar porque meus olhos já estavam doendo demais. Mas, enfim, isso é só para justificar o porquê que eu não mantenho o material como um todo, tá? Mas assim que tudo se estabilizar, eu acredito que até domingo já esteja estabelecido, eu consigo finalizar tudo isso e encaminho aos senhores sem grandes prejuízos, tá? É só mais uma justificativa do professor. Senhores, é o seguinte. Quando a gente vai se referir a tratamentos terapêuticos, a gente tem que ter a ideia, a gente tem que ter a visão da fisiologia, o porquê que a gente está fazendo. É um item que eu bato em tecla com todos vocês, sempre, em qualquer nível da graduação que os senhores estejam, porque eu não gosto de trabalhar com pessoas robóticas. E quando eu falo que eu não gosto de trabalhar com pessoas robóticas, eu não gosto de trabalhar com pessoas que não sabem o porquê estão fazendo aquele procedimento, aquele exercício, não tem ideia do efeito fisiológico. Isso, de uma certa forma, me irrita,
porque eu não gosto de trabalhar com pessoas robóticas. Eu gosto de falar com pessoas que pensam. No seguinte sentido, por que você está fazendo mobilização articular? Né? Por que você está fazendo esse alongamento? Qual é o objetivo fisiológico desse alongamento? Eu preciso aumentar a amplitude de movimento do meu paciente que está comprometida. Ótimo. Se é o meu objetivo aumentar a amplitude de movimento no seu grau normal ou mais próximo do normal, então eu vou usar de elementos aí que facilitem meu objetivo. A ideia de a gente entender a fisiologia como um todo é justamente esse propósito. Que alguém vai lhe perguntar em algum dia por que você está fazendo aquilo, você tem que saber a razão. Você olhar para qualquer pessoa que lhe indaga a razão de você estar fazendo aquele procedimento, você ficar com uma cara de que não tem ideia, isso é péssimo, tanto para você como para a profissão. Especificamente porque, vamos dizer assim, o fisioterapeuta não sabe nem o que está fazendo, né? Então, dá um exemplo especificamente. Por que você mudou o paciente de decúbito? Não sei. Aprendi na faculdade que tinha que mudar. Por que você está fazendo isso? Porque na faculdade eu aprendi. Ou seja, não tem capacidade de raciocínio clínico, tá? A ideia como um todo, que eu vou bater na tecla de vocês, é sempre isso, ter a ideia de raciocínio, né? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Qual a justificativa especificamente? Então, assim, deixa eu projetar aqui. E aí, senhores, a construção dos slides é uma coisa que está, assim, bem péssima. Não é o meu objetivo especificamente, mas é o que deu para a gente fazer, então depois eu ajusto, né? Quando a gente fala de mobilização, a cara desse cachorro é isso, né? O que é mobilização, né? Qual é o propósito da mobilização como um todo? E aí, senhores, o que eu quero que vocês entendam de conceito sobre mobilização articular é que mobilização articular vai se referir às técnicas de terapia manuais usadas para modular a dor e tratar as disfunções articulares que limitam a amplitude do movimento. Então, quando eu utilizo, por exemplo, oh meu Deus, cadê? Quando eu utilizo, por exemplo, a mobilização articular, eu quero que na cabeça dos senhores esteja claro que é para eu modular a dor e melhorar a capacidade de amplitude de movimento do meu paciente. Então, aqui, ó, de novo. Modular. A mobilização articular ela não vai tirar a dor, ela vai modular, ou seja, ela vai diminuir a dor e tratar disfunções articulares. E aí, para eu entender essas questões relativas à disfunção articular, eu preciso entender a mecânica de uma articulação, tá? Nessa questão específica, eu quero que vocês entendam especificamente que na junção de dois ossos, eu vou ter uma articulação. E aí nós vamos ter vários tipos de articulação que os senhores vão fazer isso em forma de uma atividade para mim posteriormente, né? Posteriormente ao final desta aula. Mas o que eu quero que vocês entendam de maneira geral? Na junção mecânica de dois ossos, entre eles eu vou ter uma articulação, tá? E sempre nessa articulação eu vou ter outros mecanismos que vão auxiliar o movimento. Nós vamos ter ligamentos aí que vão fazer a estabilização dessa articulação, como eu também vou ter músculos que, além de estabilizar a articulação como um todo, eles vão proporcionar aí a força necessária para acontecer o movimento. Então, relembrando um pouco aí da biomecânica, nós vamos ter força, nós vamos ter alavanca. Para a gente poder ter uma força, eu preciso ter aí o músculo que vai dar essa força para poder movimentar uma estrutura como um todo. Então, ossos vão estar articulados entre si, nós vamos ter ligamentos aí por todas essas articulações, como vocês vão ver nos estudos posteriores, nós vamos ter vários ligamentos que vão servir para estabilizar uma articulação juntamente com musculaturas, que nós vamos ter aí músculos específicos para estabilizar em determinados movimentos, tá? E aí, relembrando aí essa questão bem inicial da fisioterapia como um todo, nós vamos ter aí que ter na mente a questão da posição anatômica. É da posição anatômica que vão vir todos os movimentos e todos os planos que eu preciso entender como vai funcionar. Então, o indivíduo, na verdade não é nem um corpo, o indivíduo vai se encontrar em posição ortostática, com a cabeça voltada para frente, membros superiores unidos e paralelos ao tronco, palmas das mãos voltadas para a frente, ou seja, para cima, tá? Membros inferiores esticados, eles precisam estar esticados sobre o calcanhar. Os senhores têm que lembrar que aí eu posso ter uma flexão de joelho. Então, por que eu preciso dizer que o paciente precisa estar, ou a posição anatômica, a pessoa tem que estar em pé?
com as pernas esticadas, para não ter flexão de joelho, que aí já foge da posição, tá? Unidos com as pontas dos pés voltados para frente. E aí, partindo desse conceito, é que eu vou ter, por exemplo, toda essa questão relativa a plano. Então, nós vamos ter o plano sagital, o coronal e o transversal. E aí, seguindo o raciocínio, o que é o plano sagital? O plano sagital ele vai ser um plano que vai dividir o corpo em dois lados iguais, direito e esquerdo, tá? Então, a gente precisa lembrar, o plano sagital divide o corpo em duas metades iguais, direito e esquerdo. Plano coronal divide o corpo em duas metades iguais, anterior e posterior. Plano transversal divide o corpo em duas metades iguais, superior e inferior. Então, quando a gente parte do princípio de ter esse conceito da posição anatômica, é que vem os planos. Professor, para que vai servir os planos? Para a gente descobrir quais são os movimentos que acontecem em cada plano de acordo com o seu eixo. Eu estou fazendo um remember aí de todo um processo que vocês já estudaram na biomecânica especificamente, tá? Tenho certeza que vocês viram isso de uma forma direta ou indireta, mas viram tudo isso. Então, isso precisa estar fixo na mente, porque as mobilizações articulares elas vão acontecer de acordo com os movimentos. E para eu executar uma boa mobilização articular, tendo em vista, mais uma vez, que a mobilização articular ela tem a função de modular a dor e tratar disfunções que limitam a amplitude de movimento, eu preciso entender quais são os movimentos que aquela articulação precisa fazer, tá? Então, nesse sentido, eu preciso estar com esses planos e eixos na minha mente, porque ao ver, por exemplo, uma articulação em específico, eu vou saber quais são os movimentos que ela consegue fazer de maneira natural, quais são os graus de movimento que é possível naquela articulação e quais são as estruturas que estão circundando aquela articulação especificamente, tendo em vista de que cada articulação precisa ter ligamentos, precisa ter músculos que vão aí estabilizar e vão auxiliar em toda a função de movimentação do corpo, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa ter ideia de que esses planos existem para essa razão. E aí nós vamos, só para ficar bem fixo, planos e eixos anatômicos. No plano frontal, em que eu tenho a divisão do corpo em anterior e posterior, o eixo é antero-posterior. O eixo lateral do plano sagital vai dividir em direito e esquerdo, e o plano transversal, ou o eixo longitudinal, divide em superior e inferior. Partindo desse princípio, senhores, é que, ó, no plano sagital, quais são os movimentos que eu tenho possivelmente? Flexão e extensão. No plano frontal, eu tenho adução e abdução. No plano transversal, eu tenho a rotação interna e externa, tá? Então, esses movimentos aqui acontecem nesses planos, e isso precisa estar bem claro aos senhores como um todo. Então, mais uma vez, o plano sagital divide o corpo em direito e esquerdo. Quais são os movimentos que é possível? Flexão e extensão. Plano coronal divide o corpo em anterior e posterior. Quais são os movimentos possíveis? Adução e abdução. Plano transversal divide em superior e inferior. E aí nós temos aí a possibilidade de movimentos em rotação interna e externa. Até aqui alguém tem dúvida? Não, professor, por enquanto não. Tranquilo? Podemos seguir? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, muito obrigado, doutora Luísa. Meus olhos estão muito inchados, por isso que coloquei o óculos especificamente, para ninguém ver como meus olhos estão horríveis. Eles estão assim, né, tem uma discrepância muito grande, especificamente, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Meus olhos estão muito inchados, especificamente. Então, vamos prosseguir, que já comecei a sentir as pontadas aqui, eu preciso avançar para a gente poder falar sobre isso, porque é um assunto que eu acho emocionante, né? Então, vamos lá. Aí, senhores, especificamente, a gente partiu desse princípio, é só para a gente ter ideia disso aqui, tá? Então, num eixo sagital, por exemplo, que eu tenho a divisão do corpo direito e esquerdo, é possível a flexão e a extensão. Professor, por que eu preciso ter ideia disso aqui, né? Por que eu tenho que ter essa ideia especificamente de que tem acontecido? Porque, senhores, olha, em ombro eu tenho flexão e extensão.
como vocês estão vendo aqui, flexão, extensão. E aí a gente vai ter uma articulação do ombro, eu vou ter articulação do cotovelo, eu vou ter articulação do punho, eu vou ter articulação dos dedos. Aqui, por exemplo, no quadril, eu vou ter articulação do quadril, eu vou ter articulação do joelho, eu vou ter articulação do tornozelo. Então, senhores, qual é a ideia? Nós somos os doutores relacionados a movimentos. Isso aqui é nosso. Isso é prerrogativa nossa. Isso tem que estar na sua cabeça tão claro como tem o seu nome e a data do seu nascimento. Isso tem que ser de uma maneira tão clara quando a gente vai falar sobre mobilização articular, porque é tratamento nosso. Professor, em todo o tratamento da fisioterapia, vai ter que ter mobilização articular? Vamos pensar positivo. O seu paciente, ele tem movimentação, certo? Ele se movimenta de maneira geral, ele pode ter um mini movimento, mas ele se movimenta. Se ele tem movimento, eu preciso mobilizar as articulações desse paciente? Óbvio. Sempre? Sempre. Professor, mas ele está fazendo um procedimento de massagem. Massagem é um procedimento para a gente atender. Eu preciso mobilizar o paciente? Precisa. Preciso alongar esse paciente? Precisa. Mas aí ele está numa massagem relaxante. Sim, mas quem que está operando a massagem relaxante? Ah, é o fisioterapeuta. Então a gente encara isso como tratamento. Então precisa ser completo. Tá? Onde está escrito isso? Em nenhum lugar. Não tem protocolo, especificamente. Aconselha-se você a fazer isso como um todo, para melhorar a sua técnica. Professor, depois de uma massagem terapêutica, a gente vai poder aplicar bandagem funcional? Pode. Professor, posso colocar aurículo? Pode. Mas, tratamento, senhores, a massagem terapêutica, ela entra como um tratamento, tanto que os senhores estão vendo em terapias manuais. Não se esqueçam disso. E tirem esse mito da cabeça de que massagem, ela não é tratamento, senhores. Massagem é tratamento, ela é da fisioterapia. Tanto que quem ensina massoterapeuta é fisioterapeuta. Quem dá aula para estética é o fisioterapeuta. Então, isso é prerrogativa nossa. Então, tirem esse mito da cabeça, e nesse sentido de que massagem é uma coisa ao léu, uma coisa banal. Não é tratamento fisioterapêutico. Vocês viram o trabalho que é eu fazer um procedimento como um todo para poder alguém dizer assim, ah, isso não funciona. Claro que funciona. Tá? É que muitos focam, por exemplo, só em mobilização ou só em alongamento. E não é só isso. A fisioterapia é um campo muito aberto. Tá? Então, vamos prosseguir nesse sentido. A ideia aqui dos movimentos é que vocês precisam entender que para cada movimento, por exemplo, de um processo de deambulação aqui, como parece que é o desse modelo aqui, eu preciso ter articulações, tá? Então, a gente vai ter, olha, a dorsiflexão, a flexão plantar, tá? A oposição, a pronação, a supinação, a eversão e a inversão, eu preciso ter todos esses movimentos, por quê? Olha aqui, ó, vamos primeiro para a articulação do pé. Eu consigo fazer uma flexão plantar, uma dorsiflexão, uma inversão e uma eversão. Professor, por que eu tenho que estar com esses movimentos na cabeça? Porque se a articulação ela produz esses 4 movimentos fisiologicamente falando, o que eu vou fazer na mobilização? Lembra de novo, mobilização é para modular a dor e aumentar ou tratar disfunções relativas à amplitude de movimento. Então, se eu tenho uma articulação do tornozelo que ela faz flexão plantar, dorsiflexão, inversão e eversão, o que eu vou fazer na mobilização? Aprendam, senhores, a filosofia. Olha o segredo. Presta atenção. A articulação do pé, ela faz flexão plantar, dorsiflexão, inversão e eversão. Beleza. Amplitude de movimento é o que nós temos aí em todas as articulações. A mobilização articular, ela modula a dor e trata possíveis disfunções de diminuição de amplitude de movimento. O que eu, como fisioterapeuta, vou fazer numa mobilização articular? Fazer os movimentos próprios da articulação. Gente, esse é o segredo, não tem mistério. Aprenda, ponha isso na sua cabeça hoje. Se a articulação permite 4 movimentos, o que eu vou fazer a mobilização articular? Os 4 movimentos. Se eu estou com um paciente, por exemplo, que teve uma entorse de tornozelo, quais são os movimentos que eu tenho que fazer? Flexão plantar, dorsiflexão, inversão e eversão.
Professor, mas ele teve uma entorse do tornozelo. Não interessa. A articulação permite os 4 movimentos? Permite. Qual é a função da mobilização articular? Modular a dor e tratar disfunções relativas à amplitude de movimento. Um paciente, doutores, que tem entorse de tornozelo, ele tem a diminuição dos movimentos na articulação? Tem, senhores. Tem. O que eu vou fazer? Qual é? Nossa, como é que eu vou tratar esse paciente? Mobilização articular é o primeiro. Qual é o objetivo de mobilizar um paciente? Modular a dor e tratar disfunções relativas à amplitude de movimento. De novo, o paciente não está com problemas na amplitude de movimento? Está. O que eu faço? Mobilizo. Aí a gente pensa positivo. Quais são os 4 movimentos que a articulação talus-crural, que é o nome da articulação do tornozelo, faz? Flexão plantar, dorsiflexão, inversão e eversão. O que o fisioterapeuta vai fazer? Flexão plantar, dorsiflexão, inversão e eversão. Não são os movimentos fisiológicos normais da articulação? São. É isso que eu vou fazer como fisioterapeuta. E o que eu tenho que ter ideia, por exemplo, como é o tipo de articulação talus-crural, que é o exemplo, por exemplo. Eu vou ter a tíbia em forma de cela e o calcâneo ali. Então, eles vão ter esse movimento aqui. Por isso que os movimentos eu preciso saber. Por que é necessário eu saber a estrutura da articulação, que é o próximo ponto que eu ia botar? Porque a direção das mobilizações precisam obedecer à fisiologia ou à mecânica normal das articulações. É isso que eu quero que os senhores entendam. Então, numa aula introdutória como um todo da mobilização, eu estou dizendo o princípio. Você entendeu o princípio de o que é uma mobilização articular? A técnica que você for exercer, seja ela Maitland, seja ela osteopatia, seja ela criopraxia, seja ela qual técnica for especificamente de como mobilizar, você já entendeu o princípio que é o fundamental. Qual é o princípio fundamental da mobilização articular? Por exemplo, vou ensinar aos senhores algumas mobilizações articulares do conceito em que eu sou formado, que é Maitland. O que a gente aprende? Especificações de algumas mobilizações, algumas variações de mobilizações para tratamentos diversos. Mas o que eu vou dizer para vocês de primeiro, mais uma vez, o que eu quero que vocês saiam daqui da aula de hoje na cabeça é o seguinte ponto: mobilização articular serve para modular a dor e tratar disfunções relativas à amplitude de movimento. O que eu faço na mobilização articular? Eu faço de modo passivo os movimentos que a articulação permite. Vou voltar ao exemplo de novo de um paciente que tem entorse de tornozelo. O que o paciente vai dizer assim, olha, eu torci meu pé. Beleza, o paciente torceu o pé em algum movimento da articulação. Vamos lembrar positivamente. A articulação do tornozelo, ela permite uma flexão plantar, uma dorsiflexão, uma inversão e uma eversão. Normalmente, as entorses de tornozelo, elas acontecem em inversão. O paciente faz isso com a articulação. O que acontece, doutores, num processo fisiológico de uma entorse? Que eu preciso entender. Toda articulação, como eu já disse, doutora Sara Pacheco, ela possui ossos, ela possui ligamentos, como ela possui músculos. O que acontece normalmente, por exemplo, doutora Sara, em uma entorse de tornozelo em inversão? Que é esse aqui, ó, inversão. Normalmente as pessoas fazem isso. Elas comprometem os ligamentos da articulação. Não é músculo. Por isso que você tem um processo de edema, o paciente fica com edema. Por que ele causa dor, doutora Elizabeth? Porque a dor vai ser um indicativo do meu corpo de que eu preciso limitar o movimento. Por isso, doutora Luísa, que um paciente que tem entorse de tornozelo, ele vai compensar no lado contralateral, ao mesmo tempo que ele vai ter medo de... Desculpa. Medo de descarregar peso porque ele está com dor. O que a gente faz? Por exemplo, primeiramente, o que a gente faz para tratar um paciente que tem entorse de tornozelo? Mobilização articular. Então, doutora Aline, a gente já sabe, poxa, o paciente está com entorse. Professor, mas ele tem edema, diz a doutora Larissa. Professor, mas o paciente está com edema e dor. Qual é o princípio da mobilização? Modular a dor e tratar... Meu Deus do céu.
Desculpa, senhoras, engajei com a minha própria saliva, mas enfim. Vamos lá. Aí a doutora Larissa disse assim, professor, mas o paciente está com edema. Sim, a gente já sabe que o edema faz parte da inflamação. Processo lá da patologia. E daí? Posso fazer? Claro que pode. O que você vai fazer? Mobilização. Ah, mas por que você vai fazer mobilização, doutora Larissa? Porque mobilização modulador e trata de disfunções relativas à diminuição de amplitude de movimento. O paciente teve diminuição da amplitude de movimento? Teve. Professor, mas como é que eu vou fazer o sentido das mobilizações? Quais são os 4 movimentos que a articulação permite? Flexão plantar, dorsiflexão, inversão e eversão. Então, o que você vai aprender, doutor, especificamente comigo? A técnica adequada para eu fazer essas movimentações em um caso como esse. Mas o princípio você já sabe. Qual é o princípio? Que você vai usar a mobilização como recurso terapêutico para tratar esse paciente que está com uma disfunção relativa a movimento. Senhores, conseguiram entender isso? Ficou claro para todo mundo isso? Como é que está essa percepção aí dos senhores? Sim, não, talvez? Bora, preciso que os senhores falem sobre isso. Bom dia, professor. Bom dia. Sim. Ficou muito claro, professor. Bem claro mesmo. Foi uma das explicações melhores que eu vi em questão dos movimentos, né? E dos planos, que eu, por exemplo, ainda me atrapalho. Mas depois dessa explicação, eu vou copiar depois também. Ficou bem mais fácil o entendimento. Obrigada, professor. Nada, mas ainda tem dúvida, doutora Sara, sobre planos e eixos? Pelo Eu menos acredito que não. os planos precisam estar ok. E aí eu vou revisar de uma maneira geral para todo mundo entender. Senhores, olhou alguém, parte ali no meio. Pô, partiu ali no meio, assim, pum. Da cabeça pelo externo até você vai esquartejar alguém. Parte ali no meio. Plano sagital. Você tem metade direita, metade esquerda. Aí você pensa positivo, doutores. Plano sagital. Se divide o corpo em 2 metades iguais, direita e esquerda. Quais são os movimentos? Flexão e extensão. É só lembrar, flexão, 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 extensão. Ponto. Dividiu o corpo no plano coronal. Anterior, posterior. Quais são as possibilidades de movimento? Adução e abdução. Já põe isso na cabeça. Vamos lá de novo. Plano sagital, divide o corpo em 2 metades iguais, direita e esquerda. Quais são os movimentos? Flexão e extensão. Plano coronal, divide o corpo em 2 metades iguais, anterior e posterior. Quais são os movimentos? Adução e abdução. Plano transversal, divide o corpo em 2 metades, superior e inferior. Quais são as possibilidades? Rotação interna, rotação externa. Então, vamos de novo, doutores, para ficar isso na mente automático. Plano sagital, como todos os planos, vão dividir o corpo em 2 metades, sempre iguais. Então, doutora Sara, vamos de novo. Plano sagital, divide o corpo em 2 metades, direita e esquerda. Movimentos possíveis nesse plano, flexão e extensão. Doutora Luísa, plano coronal, tá? Divide o corpo em 2 metades iguais, anterior e posterior. Possibilidade de movimento, adução e abdução. Movimento, plano transversal, divide o corpo em 2 metades iguais, superior e inferior. Possibilidade de movimentos, rotação interna, rotação externa. Ponto. Ponto principal da aula foi esse. Segundo ponto especificamente qual é a utilidade da mobilização articular? Modular a dor e tratar disfunções relativas à amplitude de movimento. Diga lá, doutora Poliana, qual a dúvida? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu tô com uma dúvida, assim, quando eu for fazer a mobilização, né? Ele precisa estar relaxado, como é que funciona? Ou eu posso fazer nele em pé? Como é que você vai fazer nele em pé, doutora? Não sei, professor. Pega o braço Vamos pensar dele. positivo. Boa pergunta. Nós temos possibilidades, doutora, de a gente fazer movimentos ativos assistidos, por exemplo, em relação quando a gente vai tratar. Mas mobilizações são sempre passivas. Você faz um movimento sempre muito passivo, doutor. Apesar de que tem variações que eu vou explicar depois, mas eu vou responder sua pergunta agora, só assim, para você nunca mais raciocinar. Com as variações vai ficar mais claro depois. Mobilizações são sempre
passivas. É você que vai fazer o movimento articular. Fechou, doutora Poliana? Pense positivo. O paciente não vai fazer na mobilização nada. Quem faz é o fisioterapeuta. Depois, durante o processo, é que nós vamos implementar movimentos passivos, movimentos ativos e movimentos ativo-assistidos. Professor, qual é a diferença disso? Senhores, prestem atenção. Quando eu me refiro a movimentos, doutora Larissa, eu me refiro a uma estrutura que engloba ossos, articulação e músculo. Movimento precisa ter o que a gente chama do sistema locomotor. O que é o sistema locomotor? Osso, articulação e músculo. Então, doutora Poliana, quando eu estou me referindo a estruturas como a mobilização, que tem a característica das articulações, de trabalhar com as articulações e amplitude de movimento, os movimentos sempre vão ser passivos, porque eu, como terapeuta, é que vou fazer o processo de movimentação. Consegui esclarecer isso aí, doutora Poliana? Ficou claro isso? No caso, ele tem que estar deitado e eu que vou fazer nele, né? Todo o processo. Dependendo da articulação em que você vai estar, o paciente vai estar deitado ou até sentado, mas em pé não é possível a gente fazer esse tipo de mobilização, tá bom? Conseguiu entender professor. O raciocínio? Sim, obrigada, professor. Tá, por exemplo, vou lhe dar um exemplo, que é o que a gente vai aprender. Mobilização do ombro. Só um momento, doutora Bruna. Mobilização da articulação do ombro. Eu posso fazer com o paciente sentado, porque eu vou fazer esses movimentos passivos, eu posso fazer com o paciente deitado, que são variações. Em pé não é possível, tá? Então, doutora Poliana, lembra o seguinte, quando eu vou falar sobre mobilização, eu estou me referindo às articulações. Então, eu preciso, para isso acontecer de maneira passiva, o paciente não pode estar utilizando o corpo como um todo. Então, normalmente a gente faz com o paciente sentado, ou, normalmente, o que é muito mais comum, o paciente em decúbito ventral ou dorsal, tá bom? Esse é um princípio interessante aí, tá? Doutora Bruna, respondendo a sua pergunta, diga lá o que aconteceu. Qual a sua dúvida? Então, professor, você está me ouvindo? Estou, sim, perfeitamente. Ah, tá. Não, é que meio que você acabou por responder a minha pergunta. Eu ia perguntar se existiam tipos e intensidade, por exemplo, se fosse Existe. Pois é, você acabou respondendo mais cedo. Muito obrigada. Nada. Porque assim, doutora, o interessante da mobilização como um todo é o que eu quero que vocês tenham na cabeça. É o princípio. Qual é o princípio dele? Modular a dor e tratar disfunções relativas à amplitude de movimento. Doutora Bruna, partindo desse princípio do que é mobilização articular, nós vamos ter variações, dependendo do caso específico de que a gente vai estar tratando, de se a gente vai fazer de forma mais rápida, mais vigorosa, por exemplo, como o thrust, por exemplo, que todo mundo quer fazer, que é uma característica da quiropraxia. O thrust, por exemplo, é quando a gente estrala, ponto, tá? Aquilo dali tem velocidade, especificamente, só que eu faço isso em articulações. Então, dependendo do que eu quero, eu vou ter uma intensidade maior ou menor. Então, só para lhe dar um exemplo, doutor, eu quero, por exemplo, mobilizar a cervical. Eu posso mobilizar, mas na mobilização, por exemplo, da região da coluna cervical, eu quero fazer o thrust. E aí eu imprimo a velocidade que vocês vão aprender. Eu já vou avisando a todos de antemão, eu sei que a aula está sendo gravada. Eu ensino os senhores a fazer o thrust, mas eu não ensino a fazer pelo método da quiropraxia, tá? Eu vou deixar isso especificamente claro para todo mundo entender. O método que eu sou formado, que é o método Maitland, ele é um contraponto da quiropraxia, especificamente, tá? Eu sei algumas manobras da quiropraxia, que eu vou repassar aos senhores, mas o método da quiropraxia eu não ensino, porque eu sou contrário nessa questão da formação. Vou ensinar os senhores a mobilizar a articulação para fazer o thrust, vou ensinar os senhores a fazer o thrust em coluna cervical, com o devido cuidado, óbvio, coluna lombar e todos os outros processos, mas a quiropraxia especificamente, eu não ensino os métodos, tá? Eu dou uma ideia de vocês
E às vezes, dependendo do caso, especificamente, eu convido alguém que é da quiropraxia para ensinar os senhores, porque eu particularmente não ensino, tá? Porque é um método que eu não, cientificamente, eu me oponho, então eu prefiro não entrar nos méritos, porque eu realmente não domino, então eu prefiro não ensinar como faz os processos, tá? Só para os senhores ficarem, os senhores vão aprender? Vão. Mas aí, antes da doutora Sara falar, os senhores seguem a linha que os senhores... Eu não sou contra a osteopata, especificamente, ou osteopata não, desculpa, um quiroprata. Eu só tenho as minhas reservas em relação a tudo isso. Eu vou fazer quiropraxia. Dou todo o apoio. Estude e faça. Diga, doutora Sara. Então, professor, quiropraxia, né? É um tema, assim, bem complexo. Acho que um pouco, eu já percebi que é um pouco, assim, o fisioterapeuta de, opa, por exemplo, a minha prima é fisioterapeuta, inclusive estudou com o senhor. Outro dia ela estava assistindo, ela observou, né, na hora que eu estava assistindo essa aula, ela disse, Edivaldo, eu falei, professor Quem é Edivaldo. esse, quem é a tua... Com ele. É a doutora Josiane Mendes. Hoje ela atende lá no Check-up, uma ruiva. Já sei quem é. Aí eu disse para ela, eu falei, mano, eu queria fazer para quiropraxia. Ela, negativo. Melhor não, mana. Então, A gente teve também outra professora, acho que no terceiro período, que ela deu para gente aparelho locomotor, e ela também teve, assim, ela não se opõe, né? Mas ela não deixa eu entender que ela também um pouco assim da sua opinião em relação à quiropraxia, né? Então, eu vou dizer assim que já é o terceiro fisioterapeuta que eu vejo assim com uma certa não, eu vou te falar cuidado. quais são as minhas reservas em relação, doutora Sara, à quiropraxia. Eu faço quiropraxia? Já fiz. E vez ou outra eu faço a quiropraxia. Em específico. Por quê? Porque eu sei do que eu preciso, especificamente. Mas qual é a nossa reserva em relação à quiropraxia? É que nem todo paciente, nem todo problema se resolve com truste de osso. Porque às vezes, vou lhe dar um exemplo. Tem paciente, por exemplo, que ele está com torcicolo. Torcicolo, como a gente já sabe, não é problema ósseo. É problema o quê? Muscular. Aí eu vou lá no quiropraxista, ele vai lá e faz o truste na minha coluna cervical. Na hora, resolve. Alguns minutos depois, você já vê que está tenso de novo. Por quê? E um pouquinho pior, porque o problema não é no osso, é no músculo. Então, qual é a nossa diferença nessa questão? É que nós já temos que ter essa capacidade de descobrir o que é osso e o que é músculo. Eu, por exemplo, numa sessão de tratamento, meu método, especificamente, método que eu sou formado, Maitland, eu vou alongar o paciente, eu vou mobilizar. Por último, quando eu conseguir atingir o objetivo, que era desfazer os pontos de tensão e a questão relativa ao torcicolo, é que eu faço o truste. No final, porque eu já tratei, eu já coloquei eletro, eu já pus... Então, dependendo do caso como um todo, é no finalzinho que eu faço o truste aí, e aí eu tenho uma melhora global do paciente. Então, a nossa reserva, às vezes, em relação à quiropraxia, é nesse ponto de que tudo eles querem fazer o truste, e aí nem tudo se resolve no truste. Por isso a nossa reserva nessa questão. Então, assim, quando eu falo que eu tenho reservas, é nesse sentido. Eu ensino algumas manobras da quiropraxia, mas as que normalmente são muito parecidas com a do Maitland. Em relação ao método como um todo da quiropraxia, eu não tenho familiaridade com o método especificamente. Como eu já falei, a minha formação é um pouco oposta. Então, normalmente, às vezes, eu convido um colega que é quiropraxista para dar algumas questões nesse sentido, tá? Professor, comigo aconteceu uma experiência interessante. Rapidinho, doutora Sara, rapidinho, só um momento. Doutora Bruna, especificamente, antigamente, no ano da minha formação, a quiropraxia ela necessitava ter a graduação em fisioterapia, que nem é o Maitland, que nem é a osteopatia. Hoje, a quiropraxia ela já é um curso de nível superior. Se eu não me engano, eu acho que tem só na Faculdade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a quiropraxia como nível superior, tá? Mas ainda é comum a quiropraxia ser como especialização, tá? Só para contar.
Só para você ter uma ideia. Diga, doutora Sara, prossiga. Sim, lembra da sua massagem que o senhor ensinou, acho que semana passada, né? Eu tenho uma amiga que ela é obesa, 150 quilos. Trabalha em escritório o dia todo. Sim. E ela me chamou, né? E ela queria uma massagem. Eu falei, amigo, eu aprendi uma massagem nova com o professor e nós vamos fazer. E eu fui, fiz a velhinha lá com ela. A gente conseguiu criar um clima assim para ela relaxar. E quando eu estava finalizando a massagem nela, ela teve esses estalos aqui na região do pescoço, aqui, né? Atrás, na coluna. Sozinha? Sozinha. No movimento de deslizamento que eu fui na coluna dela, ele mesmo instalou sem eu estar com força. Mas já era no finalzinho já da massagem. É, doutora. E eu já saí de lá, ela dormindo. Eu falei, bom, ela dormiu, eu vou deixar ela, deixei ir embora. Eu vou lhe explicar o porquê, doutora Sara. Na verdade, quando o corpo faz automaticamente esse estralo, esse thrust sozinho, o que é o thrust especificamente? É quando a gente volta a articulação ao lugar. É como se ela estivesse fora, a gente consegue voltar, pum, a gente reorganiza. Esse seria o tchan. Em alguns procedimentos da própria massagem, às vezes você vai ver o que aconteceu com a sua amiga. Você, de maneira indireta, você faz o thrust na articulação. A coluna faz um trrr, ele volta no seu lugar. Isso é perfeitamente normal. Tá? Parabéns, não é todo mundo que consegue, assim, rápido, essas questões. E tem gente que força demais, às vezes não é possível forçar. Mas como aconteceu de maneira muito natural, é bem interessante, tá? E aí depois você veja com ela, eu não sei se já tem muito tempo, como é que foi a percepção dela pós o procedimento, tá? Como é que foi o pós. O interessante é o pós. Tá? Obrigada. Fala, doutora Amanda. Professor, eu fiz assim como a colega Sara, né? Eu fiz com meu esposo. E aí? A massagem, assim como você ensinou. Não foi no ambiente assim, mas eu fiz a massagem nele, né? Aí, depois eu tava fazendo, ele estralou também. Estralou. Ele até falou que ele sentiu até melhor. 2 dias depois, ele falou assim, amor, eu quero uma dose dessa massagem de novo aqui. Passa. Só que eu fiquei com medo. Não, doutora. Não, doutora. Quando acontece... Porque ele sente uma dor lombar, né? E como eu nunca tinha feito massagem, né? Eu fiquei com medo. Que tivesse eu não cheguei a fazer em membro inferior, né? Não foi na turma de vocês que eu fiz a massagem completa, né? Mas eu vou tentar fazer isso, que é para você trabalhar o glúteo dele, que pode estar contraturado, e a região posterior de coxa. E aí você faz uma massagem mais completa para diminuir a sobrecarga na lombar. Mas refaça, não tenha medo de fazer não, refaça. E quando acontecer essa questão dessas conformações articulares serem naturais, você deslizou, você fez ouviu os barulhos da articulação, trec, 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 não fique com medo. Isso é tranquilo, tá normal, porque você está fazendo um procedimento e o corpo mesmo está se projetando nesse processo. Projetando nesse processo foi ótimo, eu já estou com todo um processo. Diga lá, doutora Poliana. Professor, eu também fiz essa massagem, né? Eu fiz no meu namorado. E aí? Só que assim, ele não conseguiu relaxar 100%. Ele não conseguiu dormir quando eu fiz nele. Ele ficava falando, entendeu? Aí eu você falava, manda ele calar. aí eu tentava. Eu mandei. Doutora, é assim. Aí ele se mexia, aí eu arrumava ele e ele ficava o tempo todo assim, agoniado. Mas inicialmente sim. Você e aí, repita o processo. professor, eu fiz algo que não deveria ter feito. Eu sentei nele. Que o senhor disse que não era para sentar, né? Depende do objetivo pós. Esse é o segredo. Não é que não pode, mas depende do objetivo especificamente. Mas como é seu namorado especificamente, eu não vejo contraindicação em você montar no paciente. Eu não vejo contraindicação. Não, tá? professor, porque a minha intenção era fazer ele dormir, igual o senhor tinha feito. Mas ele não dormiu porque tu ficou montada nele. Então, assim, vou explicar o raciocínio em relação a tudo isso. Aproveitar. Senhores, Oi. Geralmente isso acontece quando a pessoa ela não se permite relaxar totalmente, né? Também. Aí eu vou explicar Ela o fica processo. muito tensa.
Eu vou explicar para vocês o Ele processo. estava muito preocupado também nesse dia. Ele tem Ai. ansiedade. Doutora, e vamos lá, doutora Poliana, como é que a gente pode auxiliar o seu namorado especificamente, né? O seu mozão. Acontece, como a doutora Eleonai falou, mas eu quero que vocês tenham uma ideia do seguinte sentido. Para ele, a pessoa, por exemplo, a doutora Poliana, que fala muito durante a sessão, fala demais e não consegue, é um indicativo seu de que você pode, por exemplo, durante o processo de massagem, deslizar com um pouco mais de força, mas começar a conversar com o paciente porque ele precisa expor tudo aquilo para fora, tá? Esse é um processo. Seu mozão, por exemplo, para relaxar um pouquinho mais, especificamente, você pode, por exemplo, melhorar a questão de cheiro do ambiente, tá? Você pode caprichar, não ao ponto de causar uma rinite, mas começar a caprichar. E aí você senta nesse ambiente, especificamente antes da massagem. Oferece alguma coisa do tipo, seu namorado bebe? Algum tipo de bebida alcoólica? Não, professor, não. Nada? Então, ótimo. Nada. O que você pode fazer? Dá um chá, tá? Vou dar um indicativo. Você, por exemplo, pode pegar, isso é para todos, tá, senhores? Eu vou finalizar tudo, porque os olhos já estão no nível hard de dor. O que acontece? O que você pode fazer, doutora Poliana, doutora Eleonai, todo mundo de forma geral, até a doutora Sara? Antes da massagem, especificamente, do seu tratamento, você pega uma caneca dessa, normal, né? E aí você, por exemplo, põe chá de cidreira, ou se você tiver o capim santo mesmo, um capim santo, ou você pode fazer a seguinte mistura, doutora Amanda. Ouçam o que eu vou dizer. Você pega uma caneca, tá? Não precisa ser a tamanho, o jumbo do professor, mas aí uma caneca tranquila, não uma xícara, uma caneca mesmo. Você põe 3 saquinhos de uma água morna para quente. 3 saquinhos. Professor, eu tenho cidreira e camomila. Você põe 2 de cidreira e 1 de camomila. Você deixa aquela coisa bem forte. E aí, doutora Poliana, o que você pode fazer? Isso é para todos. O paciente é muito ansioso, tá? Muita preocupação. Você senta, meia luz, cheiros, tá? Como a doutora Luísa tem umas outras essências fora a camomila, fora a lavanda, fora todos esses processos, você coloca um mais relaxante, tá? Deixa o ambiente perfundir tudo isso. E aí você peça para o seu paciente começar a tomar o chá. Você vai conversando, e aí depois, doutores, que ele terminou de ingerir o chá como um todo, o que você vai fazer, doutora Alex? Você vai começar a trabalhar o processo de respiração. Como assim, professor? Você vai deitar, doutora Poliana, o seu paciente de decúbito ventral, pedir para ele inspirar bem fundo, inspirar pelo nariz bem fundo e soltar pela boca como se estivesse soprando uma vela bem devagar. E você já põe uma música nesse sentido e você dá a voz de comando. Puxa o ar bem fundo para mim. Aí você pede para o paciente puxar, conta até 3 e pede para ele expirar. Professor, quanto tempo isso? Você faz pelo menos umas 4 vezes nesse sentido, esse processo de respiração. Pede para ele puxar bem fundo o ar e soltar. Puxa de novo bem fundo. E aí você vai ver que o oxigênio começando a perfundir melhor, ele oxigenando melhor, o oxigênio perfunde melhor os tecidos, a gente começa o processo de relaxamento. Aí, doutora Poliana, você pede para o paciente deitar em decúbito ventral e aí você inicia o processo de massagem como um todo e você vai ver que o efeito dele é muito maior, tá? Senhores, é dica de como proceder com qualquer paciente, tá? Você quer que... Não é necessário, doutora Poliana, o paciente dormir especificamente. É interessante? É interessante, mas não é via de regra. O interessante é que ele consiga, pelo menos, ficar em silêncio. Você consegue perceber pela respiração que ele atingiu um grau de relaxamento, tá? Porque dependendo do nível de estresse, doutora Amanda, o paciente não vai dormir, tá? Dependendo do nível de como ele esteja, ele não vai dormir. É preferível dormir? Sim, mas não é só isso. Então, no caso do seu paciente, por exemplo, doutora Poliana, seu mozão, que é específico, você pode trabalhar isso, tá? E não é só uma vez. Você faz isso hoje, você repete isso amanhã, você repete isso no domingo, você vai ver que na segunda, ele, no primeiro, você dormiu, tá? Porque é uma sucessão. O corpo precisa de... Porque assim, uma sessão só de procedimento de massagem relaxante,
em muitos pacientes não vai surtir efeito. Você só vai conseguir atingir o resultado que você quer a partir da quarta de maneira seguida, tá? Porque depende de organismo para organismo. O paciente da doutora Sara, por exemplo, conseguiu atingir o grau que é interessante. Mas aí, doutora Sara, mesmo processo. Comece a fazer dias alternados, tá? Dia sim, dia não, para ter essa melhor prática, tá? Você pegar mais essa questão da pegada. E a sua paciente, ela ser mais corpulenta, ela ter mais essa questão de gordura, é muito mais interessante porque você aprende a ter muito mais estrutura na questão da pegada. A sua pegada vai, em qualquer pessoa depois, essa sua cobaia, vai ser muito mais interessante porque ela é muito mais corpulenta. Esse é o termo mesmo. Então, quando o paciente ele é muito mais corpulento, assim, ou seja, ele tem mais gorduras ou tem mais músculos, é muito mais fácil a pegada, que a gente consegue dosar essa questão de força, tá? Todo mundo conseguiu entender todo esse processo? Ficou claro isso para todo mundo? Sim, professor. Obrigada. Tá? Professor, só não entendi sobre o chá que o senhor falou aí. Dá para você repetir? Porque deu uma falha aqui no meu celular. Então, doutora Amanda, Meu é o seguinte, o que você pode fazer? Quando você tem o processo do chá, o que você faz, por exemplo? Você pega os saquinhos especificamente e coloca na xícara, na caneca, tá? Por exemplo, você pode... São 3 saquinhos, tá? 3. Pode ser 3 de cidreira, pode ser 3 de camomila, ou pode ser 2 de camomila, 1 de cidreira, 2 de cidreira, 1 de camomila, tá? Isso pode ser... Isso vai de acordo com o que você tem disponível, tá? Mas precisa ser esse tipo de chá. Entendi, obrigado. Fran! A pessoa quer falar com vocês, só um momento, tá? Que gel, doutora Poliana? Eu vou dar uma chinelada nele, doutora Luísa. Que gel? Doutora, esse eu não aconselho, porque ele tem arnica e o efeito dele não é interessante para massagem especificamente, tá? Esse gel não. Só um momento, senhores. Não fecha. Oi, pessoal. Esse aí é o modelo de vocês, senhores. Oi. Oi. Ele tá enrolando muito vocês porque ele só enrola. Ai. Tá não. Tá enrolando não, ele é um excelente professor. A gente aprendeu tudinho sendo cobaia. Já queremos você de cobaia de novo, viu? Professor, seu áudio está mutado, professor. Pronto, foi mal, senhores. Antes ele falou que o gel que a moça aí postou Não é bom, não é tá, bom. doutora? E eu vou dizer que não quero mais porque dói muito. Vocês não têm noção, dói porque ele não faz por fazer, ele faz para me causar dor. Mentira. Mas enfim. Que maldade. No mês de abril a gente se vê no laboratório. Eu vou participar dessa aula aí. Vou cobrar. Não, provavelmente em abril a gente vai ver essas questões, aproveitar já que ele adiantou aí. Mas em abril provavelmente é ele que vai estar lá, tá? Pelo menos nas 4 aulas especificamente, para vocês terem essa ideia, tá? Vocês precisam fazer massagem nele também, que ele tá muito tenso, ó. Enfim,
Tá, todo mundo entendeu isso aí? Ficou claro para todo mundo especificamente? Fechou? Sim, professor. Gente, semana que vem, especificamente, eu vou aproveitar só para fazer. A gente está terminando de fazer o calendário de aulas